Eu nunca acreditei que viveria para ver os sinais, mas nas últimas noites algo mudou. O céu parece mais pesado, o vento carrega um som que não é deste mundo, e os sonhos têm me perseguido. Em cada um deles vejo o mesmo homem de túnica branca, com olhos como fogo e voz como trovão, dizendo apenas uma frase: o tempo voltou a se cumprir. Acordo com o coração em chamas, e tudo ao meu redor começa a se alinhar com o que está escrito em Apocalipse. Guerras, enganos, estrelas caindo do firmamento. Nada mais parece simbólico. O que antes era profecia, agora é notícia. E quanto mais tento fugir, mais percebo que há algo, ou alguém, me chamando para lembrar daquilo que o mundo esqueceu. A antiga profecia que está prestes a se cumprir novamente. Naquela noite, algo apareceu no céu. Um sinal que ninguém soube explicar. E quando olhei para cima, percebi. Não era apenas um presságio, era o começo. Naquela noite, o vento parecia sussurrar palavras antigas. Eu estava sozinho na varanda, observando o horizonte, quando uma linha vermelha cortou o céu como uma ferida aberta. O silêncio que veio depois foi mais assustador que o som do trovão. Algo dentro de mim sabia. Aquilo não era apenas um fenômeno natural. O ar cheirava a ferro e cinzas. Meu coração batia rápido e uma sensação de presença me envolveu. Lembrei das palavras do livro de Apocalipse. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Senti medo, mas também uma estranha certeza. A profecia esquecida estava voltando. No dia seguinte, o mundo inteiro comentava sobre o fenômeno. Chamavam de aurora, de alinhamento solar, de ilusão óptica. Mas quando vi o vídeo gravado por um satélite, percebi algo que ninguém notou. Uma sombra em forma de olho no centro da luz. E aquele olho parecia estar olhando para nós. Passei horas revendo o vídeo, quadro por quadro. Em um deles, vi algo impossível. Um clarão formando uma figura humana, cercada de fogo. Por um instante, a imagem piscou e uma voz atravessou minha mente. Profunda, firme, irresistível. A trombeta foi tocada. Minha pele arrepiou. Corri até a Bíblia que herdei de meu avô, as páginas amareladas pelo tempo. Li Apocalipse 8. E o primeiro anjo tocou a trombeta. Um frio percorreu minha espinha. A coincidência era perfeita demais. O mesmo versículo que ele costumava ler antes de morrer. Enquanto eu lia, ouvi o som novamente, não alto, mas vindo de dentro. Um som grave, como metal vibrando embaixo da terra. Me ajoelhei. Lágrimas escorriam sem que eu entendesse o porquê. Era como se Deus estivesse despertando algo que ficou adormecido dentro de mim. Naquela noite, sonhei com o mesmo homem de olhos de fogo. Ele caminhava sobre um campo de cinzas e me entregava um pergaminho. Quando toquei o selo, o céu se abriu em um clarão dourado. Acordei suando, com o gosto de pó na boca. O selo estava rompido e o tempo aberto. Nos dias seguintes, fenômenos estranhos começaram a acontecer. O sol brilhava em tons alaranjados, como se queimasse mais perto da terra. Pássaros migravam em direções erradas. O mar parecia inquieto. As pessoas sentiam, mas ninguém compreendia. Eu sabia. O mundo estava mudando. Decidi registrar tudo. Peguei minha câmera, saí pelas ruas e vi o medo nos rostos das pessoas. Um pregador gritava: "Arrependam-se, o Senhor vem!" E todos o ignoravam. Mas quando o chão tremeu por alguns segundos, até os incrédulos olharam para o céu. Naquela noite a luz voltou, mais forte, mais viva. Iluminou meu quarto como fogo líquido, e eu ouvi de novo a voz: "O que foi selado será revelado." Eu caí de joelhos. Ali percebi que não era apenas um aviso, era um chamado, e eu não podia mais fugir. CTA, parte 1. Na manhã seguinte, acordei com o gosto metálico do ar. Vesti a mesma camisa cinza e a calça preta, como quem busca abrigo no hábito. Meu cabelo castanho, curto e desgrenhado, grudava na testa suada.
O espelho devolveu meu rosto pálido e cansado, mas os olhos, intensos, inquietos, pareciam mais vivos do que ontem. O vento sussurrava como páginas antigas sendo viradas por mãos invisíveis. Saí para a rua e encontrei o pregador de rua encostado em um poste. O casaco marrom, gasto e sujo, balançava como uma bandeira cansada. O cabelo grisalho e a barba espessa denunciavam anos de sol e poeira. Ele ergueu o olhar fervoroso e apocalíptico. "Você ouviu a trombeta", disse. Tentei negar, mas a verdade tremeu dentro de mim como corda de metal. "Há mais sinais", ele continuou, apontando o céu. As pessoas seguiam com pressa, ignorando-o, como se a pressa fosse um escudo contra o invisível. Mas eu lembrava do clarão, lembrava do olho no firmamento, lembrava sobretudo da voz. A trombeta foi tocada. O som parecia ter ficado preso no meu peito, como um eco sem descanso. Voltei para casa e abri a Bíblia do meu avô. Páginas amareladas, anotações em lápis, marcas de dedo nas profecias. Meus dedos tremeram quando encontrei Apocalipse 8 e li novamente o verso que me perseguia. O silêncio entre as linhas era tão pesado quanto o do céu da noite anterior. O mundo parecia respirar mais fundo, como se esperasse uma segunda nota. À tarde, o céu escureceu sem nuvens. O horizonte corou de um vermelho doente. Senti o ar vibrar, depois ceder. Um brilho rasgou o firmamento e a luz derramou sobre meu quarto como fogo líquido. Caí de joelhos no chão frio. A voz retornou, firme, irresistível. O que foi selado será revelado. Meu coração bateu 3 vezes, cada batida como um sino profundo. Ergui os olhos e vi a figura descendo do alto, o mesmo homem de túnica branca com detalhes dourados, pele luminosa, cabelos longos cor de cobre. Seus olhos ardiam como chamas, e a presença misturava autoridade e misericórdia. Ele não pisava o chão, e mesmo assim tudo ao redor parecia estável. A luz contornava seu rosto sem ferir, mas queimando a mentira do meu medo. "Não temas", disse. A voz parecia nascer por trás do mundo. "Os que dormem hão de despertar. Observa os 7 sinais. Eles estão entre os homens, mas poucos os veem." Quis falar, mas a garganta secou. As palavras ficaram presas, como pássaros no peito. Então ele estendeu a mão, não para tocar, mas para revelar. Imagens cruzaram minha mente com a força de um relâmpago. Vi água se revoltando contra margens antigas. Vi mercados desmoronando em silêncios de vidro. Vi multidões olhando para telas enquanto o céu chamava pelo nome. Vi o pregador de rua orando sozinho, ignorado, mas cercado por uma coluna de luz que ninguém percebia. Vi minha própria janela, aberta para uma noite que parecia escutar. E no final, um selo rachado, pronto para ceder. A luz recuou como maré. A sala ficou cinza e o frio entrou pelos pés. Eu respirei devagar, sentindo cada costela. O mundo retomou seus ruídos, carros, vozes, passos, mas estavam desafinados, como se tocassem uma música antiga no tom errado. Peguei a câmera. Decidi gravar. Se a profecia voltou a se cumprir, eu seria testemunha. Não por coragem, mas por obediência. Quando saí, encontrei o pregador outra vez. O casaco marrom sujo, o rosto marcado pela fé, os olhos ardendo de um zelo que doía. "Ele falou com você", disse, sem perguntar. Assenti. "Então não corra", sussurrou. "Escute até o fim." Olhei para o céu, e o céu me devolveu a promessa de mais um sinal. Entendi. O primeiro chamado foi para acordar. O próximo seria para escolher. Comente aqui embaixo o que você está achando dessa história. O dia seguinte nasceu cinza, sem canto de pássaros. O sol parecia um disco pálido, fraco, como se a luz tivesse medo de atravessar as nuvens. Vestia a mesma camisa cinza, a mesma calça preta, tentando me convencer de que ainda era um homem comum. Mas o espelho devolveu olhos diferentes, mais profundos, quase febris. O peso do que vi ainda queimava por dentro. Saí cedo, câmera na mão.
Queria registrar os sinais, provar que tudo era real. O pregador estava lá outra vez, de casaco marrom gasto, a barba grisalha brilhando sob a névoa. Ele não gritava mais, apenas orava. As pessoas passavam ao redor como sombras que fingem não ver a luz. Quando me aproximei, ele abriu os olhos. "Hoje o vento vai falar", disse, e me abençoou com as mãos trêmulas. Ao meio-dia, o som retornou, grave, profundo, vindo das entranhas da terra. O chão vibrou debaixo dos meus pés e o ar se tornou espesso, elétrico. Olhei para o céu. As nuvens se abriram em círculos, revelando um clarão dourado. No centro, a silhueta do homem de olhos de fogo. Sua túnica branca e dourada ondulava como chama viva, e o brilho nos cabelos cor de cobre incendiava o firmamento. Ele estendeu o braço e apontou para o horizonte. Segui a direção e vi o mar se levantando, uma parede líquida, furiosa, como se algo lá embaixo despertasse. As pessoas começaram a correr, gritar, filmar, mas a voz que veio de cima calou tudo. As águas se lembrarão de sua voz. Então o mar desabou novamente e o vento soprou quente, perfumado, como se viesse de outro mundo. Corri até o pregador. Ele chorava. "É o segundo sinal", murmurou. "As águas se agitam quando o tempo se abre." Ajoelhei ao lado dele. Perguntei se haveria mais. Ele olhou para mim com olhos ardentes, quase febris. 7. Sempre 7. E antes que eu pudesse responder, ele ergueu o rosto e começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Uma mistura de medo e adoração. À noite, revisei as gravações. No vídeo, o clarão era ainda mais intenso, mas quando ampliei a imagem, percebi algo que não estava lá durante o momento. Símbolos flutuando ao redor da figura luminosa. Pareciam letras antigas, girando no ar. Cada uma brilhava por um instante antes de desaparecer, como se formasse uma mensagem que minha mente ainda não podia entender. Adormeci com a câmera nas mãos. No sonho, o homem dos olhos de fogo caminhava sobre um rio. As águas se abriam sob seus pés, revelando um abismo de luz. Ele me olhou e disse: "Tudo o que foi esquecido será lembrado." A profecia nunca dormiu. Foram os homens que fecharam os olhos. Acordei chorando, e o relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. A casa inteira estava gelada. O silêncio era tão denso que o som do meu coração parecia ecoar. Do lado de fora, o vento soprava forte, assobiando pelas frestas. Abri a janela e vi as nuvens se movendo contra o sentido do vento, como se algo as guiava. O ar carregava o mesmo perfume quente que sentia à beira do mar. Eu sabia. O segundo sinal havia se cumprido. De repente, o pregador bateu à minha porta. A barba estava úmida, o casaco marrom sujo de poeira. "Ele te chamou", disse com voz rouca. "O terceiro selo vai se abrir logo, e você será testemunha." Tentei perguntar como ele sabia, mas seus olhos, queimando como brasas de fé, me calaram. "Quando o céu fala, o coração reconhece", murmurou antes de desaparecer na neblina. Fiquei ali, sozinho, com o som do vento e a lembrança da luz. Dentro de mim, algo se misturava entre medo e obediência. As palavras ecoavam. 7 sinais. Senti que o tempo já não seguia o mesmo ritmo. O relógio não marcava minutos, marcava presságios. E pela primeira vez entendi. A profecia não era uma promessa distante. Era um ciclo que havia começado novamente e eu estava dentro dele. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Naquela madrugada, o vento não cessava. Batia nas janelas como se quisesse entrar, trazendo um som que lembrava vozes. Acordei suando, com o coração acelerado. As palavras do pregador ainda ecoavam. "O terceiro selo vai se abrir." Levantei-me devagar, calcei os sapatos e olhei para o espelho. O homem refletido, camisa cinza, cabelo castanho curto e desgrenhado, olhar cansado, parecia mais velho do que ontem. O relógio marcava 3h33, a hora que se repete quando algo desperta. Peguei a Bíblia do meu avô e a coloquei sobre a mesa.
A página se abriu sozinha em Apocalipse 6. Li em voz alta. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi a terceira criatura viva dizer: Vem e vê. Um arrepio me percorreu. A luz piscou 3 vezes e o silêncio da casa ficou pesado, como se o ar tivesse corpo. Saí para a rua. A cidade dormia, mas o céu não. Um brilho amarelado, distante, pulsava no horizonte. Ao longe, o pregador caminhava lentamente, o casaco marrom arrastando-se pelo chão molhado. Ele está vindo, disse sem virar o rosto. Seus cabelos grisalhos brilhavam sob a névoa como prata viva. Hoje, o selo da balança será aberto, e a medida do mundo será posta à prova. De repente, o chão vibrou sob nossos pés. As luzes da cidade piscavam descompassadas. No alto do céu, a figura apareceu. O homem dos olhos de fogo. A túnica branca com detalhes dourados tremulava sob o vento ardente. Seus olhos, cor de chama, atravessaram a escuridão. Ele segurava algo nas mãos, uma balança feita de luz. Quando ergueu o objeto, um raio partiu as nuvens ao meio. O pregador se ajoelhou, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. A justiça está sendo pesada. Sua voz tremia, mas carregava reverência. O homem celestial desceu lentamente, sem tocar o chão. A luz em torno dele era quente e sagrada. A balança girava e a voz retumbou. O peso dos homens se completou. O pão custará o ouro, e o ouro não valerá nada. Senti o mundo girar. As janelas vibraram, alarmes dispararam. Era como se o tempo tivesse entrado em colapso. A voz ecoava não só no ar, mas dentro do peito. A balança brilhou uma última vez, e então se desfez em pó luminoso que caiu sobre nós como chuva dourada. Cada partícula queimava na pele, mas não doía. Era como se purificasse. O homem dos olhos de fogo olhou para mim. Escreve o que viste, ordenou. Sua voz tinha o som de 1000 águas. Tentei falar, mas não consegui. Ele se aproximou e seu rosto, perfeito, radiante, sereno, refletia a dor e a glória ao mesmo tempo. O terceiro selo foi aberto. Agora a fome do espírito será provada. Em seguida, a luz se apagou. A cidade ficou em silêncio absoluto. Nenhum som, nenhum passo, nem vento. Apenas o estalar da minha respiração. O pregador ainda estava ajoelhado, o casaco marrom colado ao corpo, a barba úmida de orvalho e lágrimas. Está escrito, murmurou, quem não teme, não vê. Depois ergueu os olhos e me fitou com intensidade. Você foi escolhido para lembrar. Caminhei de volta para casa, o coração pesado. O céu amanhecia em tons de cobre e cinza. A profecia parecia agora uma respiração viva, cada selo abrindo uma parte de mim. No fundo, percebi que não era apenas testemunha, mas parte do que estava acontecendo. O chamado não era para observar, mas para despertar. Quando cheguei, sentei diante da câmera. Gravei um único trecho. O terceiro selo foi aberto, e o que vem agora, ninguém está preparado para ver. A voz saiu rouca, mas firme. Então a energia caiu. O vídeo continuou gravando no escuro, enquanto um novo som ecoava do lado de fora. Não o vento nem o trovão, mas o passo de algo invisível que se aproximava. Deixe o seu like agora. Isso nos ajuda a continuar contando histórias como esta. O dia amanheceu sem cor. O céu era uma mistura de cinza e ferrugem, e o ar trazia um cheiro estranho, como ferro e chuva. Acordei antes do sol, com a sensação de que algo me observava. A camisa cinza colava ao corpo, úmida de suor. Me olhei no espelho. O mesmo rosto pálido, mas agora os olhos estavam diferentes, mais fundos, mais conscientes. Eu não era o mesmo homem. Liguei a câmera e revi a gravação da noite anterior. No escuro, um som quase imperceptível. Ampliei o áudio. Eram vozes, longas, graves, em uma língua que não reconheci. Entre as palavras, um som se destacava, o sopro de uma trombeta. A primeira vez foi distante, a segunda mais próxima, a terceira parecia dentro da sala.
O eco das trombetas havia começado. Fui até o centro da cidade. As pessoas falavam sobre ruídos no céu, sons inexplicáveis, animais agitados, bússolas girando sem controle. O pregador de rua estava lá, o casaco marrom sujo de poeira, a barba desgrenhada pelo vento. "O quarto sinal virá do som", disse ele sem me olhar. "As trombetas não são apenas som, são chamados." Olhei para cima. O céu parecia respirar. As nuvens giravam, abrindo-se em círculos dourados. No meio delas, o homem dos olhos de fogo apareceu outra vez. A túnica branca com detalhes dourados tremulava na ventania. O cabelo cor de cobre brilhava como metal vivo. Ele ergueu as mãos e o som das trombetas encheu o ar. Era tão poderoso que o chão tremeu e eu caí de joelhos. O som não era destruição, era comando. Cada nota parecia atingir a alma e dividir luz e sombra dentro de mim. Vi pessoas cobrindo os ouvidos, mas nenhuma conseguia escapar. O pregador gritava, com a voz tomada pelo espírito: "Acordem, é a voz do Cordeiro." Seus olhos brilhavam como brasas, o rosto marcado pelo sol e pela fé. Pela primeira vez, vi o medo em sua fé, e fé em meu medo. De repente o som cessou. O homem de olhos de fogo me fitou, e sua voz ecoou dentro da minha mente. O som é o que desperta. O próximo será o que escolhe. Sua figura se dissolveu em luz, e o vento soprou para longe o silêncio. No chão, uma pena dourada repousava, como se tivesse caído de suas vestes. Peguei-a e ela queimava frio na palma da mão. Voltei para casa antes do entardecer. O céu estava cor de cobre, e o sol se escondia atrás de nuvens como véus. Coloquei a pena sobre a Bíblia do meu avô. As páginas se moveram sozinhas até um versículo que nunca percebi antes, e ouvi o som da última trombeta, e os mortos se levantaram incorruptíveis. O coração quase parou. Eu sabia o que viria. O pregador apareceu à porta, cansado, suado, mas com os olhos firmes. "Você ouviu. Agora deve escolher." "Escolher o quê?" perguntei. Ele respirou fundo. "Entre o medo e a fé, entre fugir e testemunhar. O som só chama os que foram marcados." Antes que eu respondesse, ele se afastou na penumbra, o casaco marrom desaparecendo na névoa da rua. Quando a noite caiu, o vento voltou. A luz piscava, os sons distorciam. Peguei a câmera e comecei a gravar. Um clarão atravessou o céu e formou a silhueta do homem dos olhos de fogo, desta vez mais próxima, mais humana. "O eco ainda não terminou", disse ele. "O próximo selo trará separação." Então, o som da trombeta final ecoou uma última vez, e a escuridão tomou tudo. No escuro, apenas a voz permaneceu. O tempo dos observadores acabou. Agora vem o tempo dos escolhidos. Senti o chão desaparecer. O corpo flutuava entre luz e sombra. Quando abri os olhos, estava deitado no chão da sala, o relógio parado em 3:33. A pena dourada ainda ardia, e o som distante das trombetas parecia vir de dentro de mim. Inscreva-se no canal e continue acompanhando até o final. O mundo parecia diferente depois do som da última trombeta. As ruas estavam mais vazias, os rostos mais tensos, o céu mais pesado. Parecia que a própria criação havia parado para ouvir algo que só o espírito podia captar. Caminhei devagar, a camisa cinza colada ao corpo, o olhar perdido entre o medo e a fé. A pena dourada que o anjo deixara ainda brilhava levemente em meu bolso, como se pulsasse. Passei pelo local onde o pregador costumava falar. O poste estava vazio. As pessoas caminhavam sem olhar para cima, como se o céu não existisse mais. Foi então que ouvi um murmúrio distante, um coro de vozes, profundo, grave, vindo do vento. Fechei os olhos e reconheci uma delas, a do homem dos olhos de fogo. O selo seguinte não é visto, é sentido. A temperatura caiu de repente. O chão rachou em algumas partes, liberando vapor e cheiro de enxofre. As nuvens se tornaram vermelhas, como brasas suspensas. Olhei para o alto e o vi novamente. Túnica branca e dourada, cabelos cor de cobre, olhos incandescentes.
Ele pairava entre o céu e a terra, silencioso. O mundo inteiro parecia contido naquele instante, à espera de sua palavra. Então ele falou: o tempo dos sinais se aproxima do julgamento. Os homens pesaram o mundo em sua própria balança. Agora verão o peso de sua colheita. Sua voz era feita de luz. A túnica tremulava como fogo e o vento rugia ao redor. Um clarão percorreu o horizonte e formou figuras humanas feitas de pó dourado. Elas choravam, olhando para o alto. Entre elas, reconheci o pregador. O casaco marrom, gasto e sujo, agora brilhava como bronze. Seu cabelo grisalho parecia prata viva. Ele me olhou com o mesmo fervor, mas havia tristeza em seus olhos. Eu avisei, mas poucos ouviram. Caminhei até ele, e quando toquei seu ombro, o corpo se desfez em luz e pó, levado pelo vento. O chão tremeu novamente, o ar vibrou como se uma força invisível se expandisse. Então, o homem dos olhos de fogo abriu as mãos, e uma chuva dourada caiu sobre a cidade. Cada gota que tocava o solo criava um som, como sinos distantes. O povo começou a sair das casas, confuso, encantado. Uns choravam, outros se ajoelhavam. Algo dentro deles, e dentro de mim, acordava. De repente, o céu escureceu. Um trovão partiu o ar, e uma sombra gigantesca atravessou o firmamento. Era como se uma segunda presença surgisse, fria, sombria, sem rosto. O contraste era brutal, luz contra trevas, calor contra gelo. O homem dos olhos de fogo ergueu o braço e disse: nem todos suportarão a luz, alguns escolheram o eco. Meu corpo inteiro tremeu, as ruas vibravam, as construções estalavam. O ar estava cheio de pó e energia. Senti algo dentro de mim quebrar, uma camada de medo se desfazendo. Percebi que o verdadeiro apocalipse não era destruição, mas revelação. Cada alma estava sendo exposta ao que realmente acreditava, e as máscaras do mundo, uma a uma, começaram a cair. A luz aumentou. O som das trombetas voltou, mais distante, como lembrança. O homem celestial olhou para mim. O sexto selo se aproxima. O que restar agora não será mais aviso, mas escolha. Sua figura começou a desaparecer no brilho, e o vento levou suas últimas palavras como fogo sobre a terra. Prepara-te. Fiquei sozinho, ajoelhado, com o coração batendo forte. O céu ainda queimava, e a cidade estava silenciosa. O pregador havia se tornado poeira, e eu, apenas testemunha do fim dos homens e do despertar dos que ainda buscavam. Olhei para o horizonte e disse em voz baixa: o crepúsculo chegou, e com ele a verdade. Compartilhe este vídeo e leve essa mensagem adiante. A noite caiu de um jeito diferente. O vento cessou e o silêncio tinha peso. Do lado de fora, o céu parecia coberto por uma cortina de fumaça. Nenhuma estrela, nenhuma lua. Apenas escuridão. Senti um arrepio correr pela espinha enquanto caminhava pela sala. A Bíblia sobre a mesa estava aberta e as páginas tremulavam sozinhas. O ar estava vivo, algo sagrado e terrível se aproximava. A pena dourada, guardada no mesmo lugar, começou a brilhar. A luz pulsava em sincronia com o som do meu coração. Peguei-a com cuidado. Ela tremia, quente, viva. Então ouvi a voz, profunda, firme, ecoando de dentro de mim. O sexto selo se abre agora. Um estalo cortou o ar e o chão tremeu. As janelas se quebraram e o mundo pareceu prender a respiração. Corri para fora. As ruas estavam vazias, o asfalto rachado. No céu, um rasgo de luz cortava a escuridão. Do interior dele, o homem dos olhos de fogo descia lentamente, túnica branca e dourada tremulando como chama pura, cabelos cor de cobre refletindo o brilho da destruição e da glória. Sua presença fazia o ar vibrar, como se o universo inteiro se curvasse diante dele. O chão se abriu em vários pontos, fumaça, calor, vento. As pessoas começaram a sair de casa, confusas, gritando, chorando. Olhavam para o céu e caíam de joelhos. As montanhas se moverão,
disse o homem celestial, e o sol se esconderá do olhar dos injustos. A luz do dia se apagou subitamente e a cidade mergulhou em trevas. Apenas o brilho dele iluminava tudo. Foi então que o vi. O pregador. Surgiu do meio da fumaça, ainda com o casaco marrom rasgado e sujo, mas o rosto brilhava com fé. Seus olhos estavam mais intensos do que nunca, mesmo sob o peso do medo. "Estamos dentro do selo", gritou. "Agora tudo o que era escondido será revelado." O chão tremia e ele ergueu as mãos como quem entrega o próprio destino. As ruas começaram a se abrir, engolindo carros, postes e casas. As pessoas gritavam. O céu se partia em faixas de luz e sombra, e no meio delas, figuras douradas desciam e subiam. Pareciam anjos, mas suas expressões eram de lamento. O homem dos olhos de fogo observava tudo com um olhar que misturava dor e majestade. "Nem todos compreenderão", murmurou. Corri até o pregador. Ele estava ajoelhado, o rosto voltado para o chão. "Você entende agora?" perguntou com voz fraca. "O sexto selo é o espelho. Ele mostra o que cada alma realmente é." As lágrimas desciam pela sua barba grisalha, brilhando como prata. Tentei erguê-lo, mas quando toquei seu ombro, ele sorriu e disse: "Eu já vi o que precisava ver." Um clarão cobriu tudo. A luz era tão forte que o mundo desapareceu. Vi rostos, cidades, mares, montanhas, tudo se dissolvendo como cinza ao vento. E no meio do nada, apenas a voz permanecia. A criação geme por redenção. O tempo se esgota, mas a graça ainda chama. Quando a luz baixou, o pregador havia desaparecido. Restava apenas o casaco marrom, vazio, tremulando no chão. O homem dos olhos de fogo olhou para mim. "Não temas, o último selo será esperança ou ruína, e o que decidirá não é o céu, é o coração." Então ele desapareceu em uma explosão de luz dourada que se espalhou pelo horizonte. As nuvens se abriram e o vento soprou de novo, suave, quase humano. A cidade estava muda, mas respirava. Caminhei entre as ruínas. Tudo parecia diferente, mais claro, mais frágil. Peguei o casaco do pregador e o dobrei com cuidado. Guardei-o ao lado da Bíblia e da pena dourada. O mundo parecia ter sido reiniciado, mas algo em mim dizia que ainda não era o fim. Era o limiar. O sexto selo havia se aberto. Ora, apenas um restava. CTA. Parte 7. Comente aqui embaixo o que essa parte te fez sentir. O amanhecer veio silencioso. Nenhum pássaro, nenhum som. O vento dormia e o mundo parecia suspenso entre o fim e um novo começo. Caminhei até a janela. A cidade, coberta por cinzas e luz dourada, respirava como um corpo cansado. A camisa cinza colava ao peito. Eu, com 35 anos e alma envelhecida por visões, sabia. O sétimo selo estava prestes a se abrir. Peguei a Bíblia do meu avô. As páginas estavam imóveis, mas o ar vibrava ao redor, como se o próprio papel respirasse. A pena dourada repousava sobre o livro, imóvel, até que uma chama azul começou a brilhar em sua ponta. Então ouvi novamente a voz. Não no céu, mas dentro de mim. O último selo é silêncio, e nele Deus fala. O chão não tremeu, o céu não rugiu, tudo ficou quieto. Um silêncio sagrado, impossível de medir. No meio desse silêncio, senti uma presença. Olhei para fora e o vi. O homem dos olhos de fogo, descendo uma última vez. A túnica branca com detalhes dourados brilhava com intensidade serena. Seus cabelos cor de cobre dançavam sob uma luz que não vinha do sol. Ele se aproximou. O brilho não feria mais. Era calmo, quente, familiar. Quando estendeu a mão, percebi que não trazia fogo nem espada, apenas paz. Tudo o que estava oculto foi revelado, disse ele. Agora resta o que cada um escolhe fazer com a verdade. Sua voz era suave e as palavras pareciam atravessar a alma. Atrás dele, o céu se abriu.
Vi figuras luminosas, incontáveis, como estrelas em movimento. Um coral de luz se formava, e cada tom parecia curar o ar. As ruínas brilhavam, os rios se tornavam cristalinos e até a poeira parecia dançar. O mundo, antes destruído, estava sendo tocado pela misericórdia. Era o fim, mas também o início. O homem dos olhos de fogo olhou para mim. Foste testemunha, agora serás lembrança. O sétimo selo não traz destruição, mas descanso. Uma lágrima desceu pelo seu rosto de luz. Uma lágrima que virou estrela. Ajoelhei. Senti o corpo leve, o coração ardendo. O silêncio agora era uma oração viva, e tudo em mim se rendeu. Do horizonte uma nova luz começou a nascer. Não era o sol, era algo mais puro. Cada cor parecia cantar. O vento voltou a soprar, e com ele uma voz doce, distante. A do pregador. Vê, a trombeta final não é som, é despertar. Abri os olhos, e ali, sobre a calçada, repousava o velho casaco marrom, intacto, como se esperasse ser usado novamente. Peguei o casaco e o segurei contra o peito. O tempo voltou a se cumprir. Sussurrei. Atrás de mim, ouvi passos. Quando me virei, o homem dos olhos de fogo já não estava. Apenas uma pena dourada flutuava no ar, e ao tocar o chão, virou pó de luz. A profecia havia se cumprido. O ciclo estava completo. O céu clareava. O vento trazia paz. Pela primeira vez entendi. O apocalipse não é o fim do mundo, mas o fim da cegueira. O sétimo selo se abriu dentro dos corações, e o que restava era escolher a luz. Fechei os olhos e respirei fundo. O silêncio continuava. Mas agora era um silêncio cheio de vida. Quando olhei para a câmera, ela ainda gravava. Sentei diante dela e disse com voz firme: tudo aconteceu como estava escrito, e se o mundo esquecer de novo, que ao menos esta história lembre o céu de que ainda há fé na terra. Então desliguei a câmera. Do lado de fora, o primeiro pássaro cantou. Se essa história te emocionou, deixe o seu like agora.